Estamos em contato com ela que gentilmente nos atende neste programa, a autora do livro Fiquei Cego e Agora, professora de orientação e mobilidade no estado do Paraná, Lilian Bilha. Professora, boa tarde, obrigado pela atenção com a Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão. Prazer falar com a senhora, tudo bem? Oi, Felipe, é uma honra para mim. Oi para os ouvintes, e é um prazer muito grande estar aqui falando para a sua rádio, que eu já escutei várias vezes, para o Espaço da Inclusão. Muito obrigada. Prazer é nosso. Professora, primeiramente, explica para os nossos ouvintes como que a senhora resolveu dar aula de orientação e mobilidade, né, para as pessoas com deficiência visual. A senhora tem algum deficiente visual na família? Foi uma escolha profissional mesmo? Fala um pouco sobre isso. Não, Felipe, eu não tenho nenhuma pessoa com deficiência visual na família, e a única pessoa cega que eu tinha conhecido foi lá na minha cidade, na cidade de Itararé, no interior de São Paulo. E é muito interessante porque eu sempre vi esse homem, um advogado, né? Ele era um pai de família muito... a gente via que era uma família muito concisa, ele era uma pessoa que era um provedor, né, da família. Então, era a única ideia que eu tinha desde criança, numa cidade pequena, que eu tinha conhecido uma pessoa cega. E acho que isso foi muito importante, porque eu não tinha uma visão de uma pessoa cega com preconceitos ou com subestimações. Eu sempre vi uma pessoa cega com muito potencial. Acho que por ter conhecido o Dr. Benedito, que era um advogado, a única coisa que eu não vi ele fazendo era andar sozinho pela cidade. Ele sempre andava com a família, né, com as filhas ou com a mulher. Então, quando eu descobri que existia alguma coisa para que as pessoas cegas andassem sozinhas, de forma independente, foi uma descoberta para mim, porque eu não sabia mesmo. Eu me formei na Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba, me formei em Educação Física, e na faculdade eu já via que eu não era muito daquela coisa de professora, assim, comum, sabe, de academia e tal. Eu gostava, né, da escola pública e tal, mas a primeira vez que eu vi na faculdade, isso nos anos 80, um jogo de basquete em cadeira de roda, eu falei, nossa, isso tudo eu conto no livro. Nossa, minha vida mudou naquele dia, que eu falei, é isso que eu vou fazer até o fim da minha vida, eu vou querer trabalhar com pessoas com deficiência. Então, a questão da cegueira veio depois, né, veio assim, conforme eu fiz a faculdade, fui trabalhar em Rondônia, depois voltei para Curitiba e entrei no Instituto Paranaense de Cegos, a convite da presidente do Instituto na época, que era muito amiga da minha sogra. E ela disse, olha, você pode trabalhar lá, mas você vai ter que estudar sobre isso, porque eu fui sincera com ela, eu falei, olha, eu nunca trabalhei com cegos, eu já tinha trabalhado na PAI e tal. Ela falou, não, então você faz um curso e daí eu vou te contratar, porque eu estou vendo que você gosta e tal, e tinha uma vaga de uma professora que tinha saído, foi um encontro, assim, sabe, tipo, foi muito destino mesmo. Ela estava um dia almoçando na casa da minha sogra e falou que tinha uma vaga para as aulas de educação física, e eu fui. E quando eu entrei no instituto, eu vi um mundo completamente diferente do mundo que eu conhecia, né, um mundo de muita potência, mas de pouco desenvolvimento, no sentido das pessoas conhecerem. Então, a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar com as crianças e dei aula de dança para elas. E foi a primeira vez que aqui em Curitiba, eu levei as minhas alunas de dança para o Teatro Guaíra. E foi um show, né? Porque nunca ninguém tinha visto crianças cegas dançando, porque a dança, para a pessoa que nasce cega, ela é um pouco complicada, porque você não tem o espelho, né? Você não tem a dança, ela sempre é um olhar, né? Precisa da visão para você, tipo, imitar um movimento, né? Então foi muito lindo, porque elas faziam coisas lindas, né? A gente, com toda a prática que a gente fazia. E daí, depois que eu comecei a dar aula de mobilidade, de educação física e tal, houve um processo na CED que daí os professores tiraram as aulas de dança e veio a aula de mobilidade. Como eu não queria sair do instituto e meio que fui forçada, né, entre aspas, da aula de mobilidade, eu até achei que eu não serviria para aquilo, conto isso no livro também, porque eu achava que eu era muito desligada, eu era muito assim, mas foi muito interessante. Eu comecei dando aula de mobilidade para 3 meninos adolescentes, um deles é o Thiago Silva, que hoje é jogador de futebol famoso, né, de futebol de 5,
E eles me ensinaram muito. Eu posso dizer que eu comecei dando aula sem saber quase nada, né? Eu tinha aquela teoria só, que eu fui fazer curso e tal, mas eles que me ensinaram. E depois daquilo eu nunca mais deixei de dar aula de mobilidade e hoje, né, me aposentei e quero, o ano que vem, continuar a fazer isso, porque é uma coisa linda, é uma coisa que eu me identifico, é muito legal. Foi assim. Aliás, o Teatro Guaíra, renomado Teatro Guaíra, né, teve grandes espetáculos. Isso. E o que seria a FEED? Não, a SED é a Secretaria de Educação, porque eu sou fui funcionária pública, né? Sou professora do Estado. Fui, né? Porque eu me aposentei esse ano. E você comentou da sua passagem por Rondônia, né? Fala um pouco do seu trabalho em Rondônia também, com pessoas com deficiência. Então, quando eu cheguei em Rondônia, eu era apenas né, eu era nova ainda, estava tendo meus filhos, tive minha segunda filha lá, e aí eu passei no concurso do Estado lá, fui dar aula para normalistas. Como eu já tinha visto aquele jogo de basquete em cadeira de roda, e eu já tinha tido também uma amiga, isso também é muito importante falar, Felipe, porque, assim, a questão da inclusão, ela é tão importante, porque é a partir da convivência, né, com as pessoas que você elimina o preconceito. Então, quando eu estudava no colégio de Freire, em Itararé, aos 6 anos de idade, e a minha melhor amiga era uma menininha com síndrome de Down. E isso foi muito importante, porque eu nunca tive preconceito nenhum com pessoas com deficiência. E quando eu cheguei em Rondônia, a primeira coisa que eu fiz, quando eu fui dar aula para as normalistas, que na época era normalista, né, para ser professora, eu falei, não, a gente vai dar aula na PAI, a gente vai fazer um estágio na PAI. E quando eu cheguei na PAI, eu me deparei com uma criança, que eu também conto isso no livro, que chamava Mizuka, e eu fiquei enlouquecida por ele, porque a história dele é uma história muito assim, penosa por um lado, mas muito significativa por outro. Esse menino foi criado junto com os porcos, atrás da casa. E a vizinha dele escutou choros, grunhidos por dias, e ela tinha chegado na época, tinha se mudado há pouco tempo, e ela começou a escutar aqueles choros, e ela pensava, nossa, mas quem que tá chorando? Não vejo criança na casa e tal. Aí ela descobriu um dia, ela subiu no muro e tal, descobriu que existia uma criança morando com os porcos, atrás da casa. E aí ela chamou a polícia foi lá, o menino foi tirado da família, porque a família era uma família com algumas questões religiosas, que achavam que a criança não era digna, né, era fruto de pecado, sei lá, então morava junto com os porcos, mas não era uma criança com deficiência. Ela tinha uma deficiência motora e uma deficiência mental. E aí eu conheci esse menino lá na PAI, com as minhas alunas, né, e eu fiquei apaixonada por ele, e ali também eu falei, não, essa área é minha área, eu vou trabalhar sempre com isso, então eu fiz isso lá em Rondônia também, tive essa experiência lá, de trabalhar na PAI, com as minhas alunas. É uma pena, né, que tenha, só abrindo um parênteses, que tenha famílias, né, mesmo naquela época, que tenha esse pensamento. Realmente a gente só lamenta. E como que foi a evolução desse garoto? Então, esse garoto, ele passou a polícia tirou ele da família, ele foi adotado por uma outra família, e essa outra família colocou ele na PAI. Quando eu o conheci, ele tinha uns 15 anos mais ou menos, mas ele tinha o corpinho de 5, ele se rastejava, mas ele tinha um olhar, ele tinha uma luz assim diferente, as professoras da PAI eram apaixonadas por ele, porque ele era diferente, assim, sabe? E assim, eu não diria que foi só naquele tempo não, Felipe, eu acho que hoje em dia existe muito ainda, sabia? Infelizmente, as pessoas que não têm deficiência têm uma visão muito feia, sabe? É muito feia mesmo, acho que esse é o nome de pessoas com deficiência, e existem famílias que ainda têm essa ideia, né, de que a pessoa nasce com deficiência, ela não é digna de Deus, ela é o pecado, essas coisas. Então, eu acho que ainda existe muito mesmo, eu tenho quase certeza disso. E então foi isso. Depois eu também não vi mais ele, não soube mais, mas ele era uma criança, assim, entre aspas, feliz ali com aquela família que pegou, né, que acolheu e que levou ele para PAI. Depois eu não soube mais dele, mas eu conto essa história no livro também. Infelizmente ainda existe, né, até numa questão que eles estão tentando mudar isso, em questões de tribos indígenas também, né, questão do deficiente também, é uma questão meio delicada ainda, mas que eles ainda tratam ainda com uma certa
como um problema, né? O deficiente como um problema, ainda é uma situação meio complicada. Até, Felipe, deixa eu te interromper para eu não esquecer, porque isso é importante. Você falou de tribos, eu me lembrei. Eu não vou dar nome, porque realmente a criança ela é protegida pela justiça, mas lá no Instituto a gente também teve uma criança que veio da África, inclusive, e ela foi jogada para os bichos comerem mesmo, porque ela nasceu cega. E a gente cuidou dela e ela hoje, né, tá aqui, não tá mais no Instituto, mas também foi adotada por uma família, e quem pegou essa criança foram os missionários, né, que estavam fazendo missões lá, acho que católicos, estavam fazendo missões na África, e ela foi jogada, a mãe teve ela numa tribo lá africana, e aí ela foi colocada num lugar onde os bichos estavam ali que não tinha proteção nenhuma, só que daí, numa outra tribo, acharam a criança. Algumas crianças acharam essa menina cega. E aí ela foi trazida para esses missionários, eles trouxeram ela para o Brasil. Você veja que absurdo, né? Quer dizer, então você tem razão, existem culturas, né, que ainda tratam a pessoa com deficiência com muita negligência, com muita violência. Realmente, é uma situação muito crítica e delicada ainda, em pleno século XXI. Exatamente. E assim, o seu trabalho depois como professora de orientação e mobilidade, né, isso foi se desenvolvendo, as técnicas foram mudando com o tempo, né? Eu queria que você falasse do tempo que você começou para hoje, né? Como que você vê o processo evolutivo, o andamento das aulas de orientação e mobilidade? Olha, Felipe, eu acho que desde que o tenente-coronel Richard Hoover desenvolveu as técnicas nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra, não houve muita mudança significativa na parte técnica, né? Porque ele foi tão preciso que ele fez um estudo tão preciso e tão com muita qualidade, né? Das questões de ergonomia, da questão da bengala e tal. Então, eu acho que nesse sentido, as técnicas, elas são muito boas. Até hoje não existiu ainda nada que pudesse substituir as técnicas de mobilidade do Dr. Richard Hoover. Mas eu acho que a questão do cão-guia é uma questão muito legal, eu acho que é uma questão nova, né, a questão do cão-guia não é uma forma de locomoção muito antiga, apesar de ter, historicamente falando, os cegos, né, antigos também usavam animais para se locomoverem, mas não da forma que é hoje. Então eu acho que isso é uma coisa nova. Eu acho que existe agora alguns aplicativos, né, no próprio celular que pode te ajudar, como o GPS, existem as pistas táteis, né, alguma coisa na mobilidade urbana, mas eu acho que em relação às técnicas, elas não mudaram quase nada. Eu acho que o que mudou foi em relação às pessoas e às cidades, né? Hoje você tem que ter na cidade a questão das calçadas e tal, apesar de isso é uma questão polêmica, eu não gosto de pista tátil em cima de calçada boa, e nem de calçada ruim, né? Eu fui para a Espanha e lá eu vi as calçadas, né, uma calçada lisa, que não tenha obstáculos, ela é muito melhor do que algo que tem aquela pista tátil e toda esburacada e tal. Eu acho que pista tátil e pista de alerta é muito bom em metrô, em rodoviária, em praça, mas na calçada eu sou meio contra, assim, porque eu acho que uma calçada boa, ela faz parte do desenho universal, então todo mundo pode caminhar bem. E a pessoa cega ou com baixa visão, tendo noção das técnicas de mobilidade, ela vai caminhar naquela calçada de forma muito natural e muito segura, né? Então, eu penso que você fazendo um bom curso de orientação e mobilidade, porque não adianta você fazer um curso de mobilidade e andar só em pista tátil, porque vai chegar no bairro não tem pista tátil, quanto mais calçada, né? Então, você precisa saber se virar em qualquer lugar. A gente ainda não tem uma cidade como Barcelona, por exemplo, que eu visitei, que tenha tudo acessível. É impossível, né? Em Barcelona você tem o semáforo acessível, você tem um controle remoto que você anda com ele,
dele, toda pessoa cega tem um controle remoto lá, dado pela prefeitura, e você naquele controle remoto, quando você aperta, você escuta o sinaleiro, o ônibus para você, porque você aperta ali, você escuta que o ônibus está chegando, porque você fica perto do totem, né, de ônibus. É assim, a acessibilidade ótima, mas aqui no Brasil, gente, não é complicado, ainda mais em cidade do interior e tal. Então, assim, se a gente tiver calçada boa, já é uma grande coisa, né? Já é uma coisa maravilhosa. E acho que é isso, né? As técnicas do ele era um oftalmologista do Exército, né? Elas são insuperáveis até hoje. Então, o que eu falo do piso tátil, até já comentei com o secretário municipal aqui de onde eu moro, da pessoa com deficiência, e alguns locais que eu vou também eu falo isso, é que tem piso tátil que não leva ninguém a lugar nenhum. Né? Eles fazem sem consultar o deficiente, você vai de um lado, ele te leva para o poste, para a árvore, para tudo quanto é canto, menos para onde você precisa ir. É o tipo do piso tátil inútil. Não que ele não seja útil, mas é aquela história, nada como o nosso é nosso. Se não consultar o deficiente, não adianta. Exatamente. E você falou do semáforo sonoro, você acha que aqui no Brasil tem até alguns locais que tem, por exemplo, aqui em São Paulo, perto do Dorina, a Fundação Dorina, que é um local característico, mas não é um pouco arriscado você colocar um semáforo sonalizado com, às vezes, local de 2 pistas, né, pista dupla, não tanto quanto arriscado com os motoristas que nós temos hoje, sem fazer uma campanha? É super arriscado. Aliás, na Espanha, o sinal sonoro, eu falei até, é bom a gente explicar. Ele não é sonoro como tem aqui, por exemplo, a gente tem também na 15, ele não fica apitando toda hora, porque isso também é horrível, né? Aquele som ali, para quem trabalha ali do lado, deve ser ensurdecedor. Lá você tem esse controle remoto, que você anda com ele, e quando você aciona, aí o sinal fica sonoro para você, entendeu? Não é todo o tempo, sabe? Ele fica sonoro quando você aciona, e aí você atravessa. Só que eu sempre falo para meus alunos, olha, gente, não existe sinal sonoro, pista tátil, pista de alerta, que possa substituir uma ajuda, porque a ajuda na orientação à mobilidade, ela é uma técnica, entendeu? Ela é uma técnica. Se você, por isso que a gente ensina as pessoas a pedirem ajuda, a adequar uma ajuda ou a recusar uma ajuda. Isso faz parte do cronograma e dos conteúdos de orientação à mobilidade. Você tem que ensinar o seu aluno a aceitar a ajuda adequada, ou adequar a ajuda errada, ou negar uma ajuda, entende? Então ela é uma técnica. E não adianta, vai ter locais que você vai precisar, principalmente esse local que você falou, onde tem sinaleiros, né, com 2 tempos e tal. Não adianta sinal sonoro. Então eu sempre digo para meus alunos, olha, nunca se esqueça que a melhor coisa que tem é você saber aceitar uma ajuda, porque tem gente que não sabe aceitar uma ajuda, né? E tem gente que também não sabe adequar uma ajuda, porque às vezes a pessoa vai ajudar e como ela não sabe, quem que tem que saber como que é uma ajuda em mobilidade? É a pessoa cega, porque a sociedade não sabe, né? Então você tem que saber adequar aquela ajuda para você não correr risco. E como que você faz uma adequação de ajuda? A pessoa pegou em você pelo colarinho, pela bengala, sei lá, te leva para frente, você tem que saber adequar. Você tem que colocar o teu braço para trás, você ir para trás, pegar no braço da pessoa e se colocar atrás do vidente. Então tudo isso é importantíssimo. É mais importante, a meu ver, né, posso estar errada, porque eu também não sei tudo, a meu ver é muito mais importante você saber adequar uma ajuda e pedir uma ajuda e saber todas as técnicas de ajuda do que sinal sonoro, porque não vai ter sinal sonoro na cidade inteira, entendeu? Você tem que liberar o teu aluno para ele andar em qualquer lugar do mundo, não só nos locais onde tem sinal sonoro. E também, né, eu acho que a pessoa com deficiência, claro, muitos sabem fazer isso, mas tem gente também que às vezes não quer uma ajuda e se torna até um pouco agressivo. Eu sempre falei também para meus alunos, a partir do momento que você se torna agressivo, primeiro que você está sendo mal educado, e segundo que aquela pessoa que vai te ajudar e que você é agressivo com ela, ela vai generalizar a tua agressividade, e ela vai achar que todos os cegos são agressivos, então ela pode não querer ajudar mais, entendeu? Então eu sempre falo para os meus alunos, olha, aceita, se você não quer uma ajuda e você está esperando alguém ou não precisa,
fale com educação, entendeu? Porque isso vai fazer com que a pessoa possa ajudar outras pessoas. Agora, se você vier com agressividade, com má educação, como que essa pessoa vai se sentir? Porque a gente tem que... Não adianta, né, Felipe? A sociedade ainda não está preparada totalmente para ajudar uma pessoa cega, para falar em Libras. Não adianta. Não adianta a gente falar que tá, porque não tá, entendeu? Então, a pessoa cega ou com baixa visão é que tem que saber as técnicas e ela que tem que tentar entender que ela vai ter que explicar para a pessoa. Eu sempre falei para meus alunos, quando a pessoa vier com uma ajuda inadequada, explique para ela como é a ajuda correta. Porque, no mínimo, na próxima vez que ela for ajudar outra pessoa cega, ela vai ajudar um pouco melhor, né? Então, eu acho que a ajuda, ela deve ser muito bem ensinada pelos professores de mobilidade e ela é uma técnica, é isso que a gente não pode esquecer. Ela não é solidariedade, ela não é... Tem gente que tem vergonha, mas eu tenho vergonha de pedir ajuda. Querido, não adianta ter vergonha, você vai precisar. Assim como nós, videntes, que a gente chega numa cidade, por exemplo, você não precisa de ajuda? Mano, onde é que é tal lugar e tal? Todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo, ajuda, né? A gente vive dentro de um processo civilizatório, você precisa de ajuda para as coisas, né? Quantas vezes eu cheguei numa rua, perguntei para a pessoa, hoje tem o GPS, mas quantas vezes eu estava dentro do carro, baixava a janela e perguntava, fulano, essa rua é essa? Onde é que tá tal coisa? Né? Isso é normal, né? Pedir ajuda para as pessoas. Então, eu prefiro 1000 vezes ensinar o meu aluno a ter uma boa relação com as pessoas do que ficar me fiando, né, em pista tátil, sinal sonoro, que a gente sabe que não é em todo lugar. Uma outra questão que eu gostaria de abordar com a senhora, até recentemente, eu estive conversando com uma colega daí de Curitiba, inclusive colaboradora daqui do programa Espaço da Inclusão, né, a Daiane Bubalo, sobre um problema que os deficientes visuais estão enfrentando aí em Curitiba, da questão de algumas ruas, né, que depende de onde o cego está, você não consegue perceber aonde que está a rua e aonde que está a calçada, né? Como resolver isso, já que pelas informações que nós temos, o prefeito daí de Curitiba pretende tornar todas as ruas dessa maneira? Primeiramente, quero mandar um beijo para minha aluna querida e amiga Daiane Bubalo, uma menina sensacional, ela é responsável, ela é acho que 90% responsável por eu ter escrito esse livro. Hoje ela é uma ativista da causa da inclusão, é uma pessoa que, nossa, sem comentários, eu adoro ela, virou minha filha, assim. Mas essa questão é muito... Quando você lê o livro, da live, quando você lê o livro, então você vai perceber mais aí. Mas assim, Felipe, essa questão é uma questão muito complicada. Amanhã a gente vai ter uma reunião, eu e os professores de mobilidade do Brasil inteiro, a gente tem um grupo, sabe? E eu quero tratar desse assunto também no grupo, porque eu não sei se você sabe, mas a nossa profissão nem regulamentada ela é, nem regulamentada. Então a gente, no último Enon que teve, a gente teve 2 encontros no Brasil, muito grandes, feito pelo Lara Mara, né, que chama-se Enon, que eu participei do segundo, mas assim, a nossa profissão, a gente nós somos em muito pouco no Brasil, e a nossa profissão, ela está ainda passando pelo processo de regulamentação, quem pode dar aula, qual profissional, né, então a gente agora foi aberto para os profissionais de saúde, para os profissionais da educação e da assistência social, que eu acho muito importante. Mas essa situação específica das ruas de Curitiba, a gente tem um problema no Brasil que são as normas da BNT. Se você me perguntar quem fez essas normas, eu não sei te dizer, eu realmente não sei. Eu sei que essa visita que eu fiz na ONCE, na Espanha, me abriu muito o leque, assim, de como que é feita a questão da acessibilidade nas cidades. Por exemplo, lá na Espanha, o professor de orientação à mobilidade, ele participa dessa gerência, tá, das cidades, no sentido da mobilidade. Então ele fala assim, olha, aqui precisa de um sinal sonoro, olha, aqui precisa colocar uma pista tátil, olha, aqui precisa pôr uma rampa e tal. Por quê? Porque só o professor de mobilidade é que vai saber o que é importante, né? Por exemplo, essas calçadas aqui de Curitiba, enquanto eu estava lá no Instituto, eu fui visitar e realmente é um meio-fio muito pequeno,
Só que ela tem em volta a pista de alerta. E aquilo, nas normas da BNT, contempla. Então, dá para dizer que está dentro da norma. Mas a norma, muitas vezes, não é uma norma 100% segura. E não é uma norma 100% certa, infelizmente. Então, a gente teria que fazer reuniões com os professores de mobilidade, com engenheiros, com urbanistas, para explicar para eles que não é bem assim. Não é porque está na norma que está tudo bem, entende? Porque essa questão do meio-fio ser muito pequeno, realmente, quando você coloca a bengala ali, você às vezes passa pelo meio-fio e você vai direto para a rua, porque você não tem um meio-fio grande para bengala, para você sentir com a bengala, né? Então, é uma situação muito complicada, porque o prefeito diz que está dentro da norma, e deve estar mesmo, só que, e daí? E se a norma estiver errada, né? A gente não sabe. Então, amanhã a gente vai fazer uma reunião, uma reunião pelo Google, né? O Meet, e a gente vai tentar conversar com todos não é por causa dessa calçada, não. Essa reunião já está agendada há bastante tempo, para a gente falar de coisas de orientação à mobilidade mesmo, da nossa profissão, e eu quero colocar essa questão para eles também, porque é muito complicado, até quando você falou a pista tátil, que sai de um lugar e vai para outro lugar, você sabe que tem uma norma que diz que a pista tátil pode chegar na parede, quer dizer, para mim não pode, entendeu? A meu ver, legal, a pista chega tátil na não parede, pode. e aí, né? Pois é, mas existe uma norma que diz que pode, entendeu? Então, assim, é tudo muito complicado. E se a gente pudesse estar junto dessas pessoas e falar, olha, prefeito, não é bem assim, vamos fazer, porque até na questão da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão, as normas, elas, diz lá que as normas, a acessibilidade tem que ser razoável, né? Então, eu digo que razoável tem que ser também tudo na vida, né? Então, não é porque está dentro da norma que é razoável. Então, eu não sei te dizer exatamente aonde que ele viu essa norma, mas ele tem lá, o prefeito tem essa resposta que está na norma. A gente já pediu para uma técnica ir lá dar uma olhada, ela falou, olha, está na norma mesmo, então a gente quer saber que norma é essa, porque a gente não conhece, entende? Quando foi me falado, olha, professora, tem uma pista tátil, aqui nós temos um local que tem bastante barzinho e tal, eles remodelaram e colocaram uma pista tátil que dá na parede. Eu chamei a técnica que eu conheço, porque o professor de mobilidade não entende tudo de técnica de normas de ABNT. Ela falou, não, Lili, infelizmente isso aí tá na norma. Então eu falei, meu Deus do céu, gente, então tem que mudar a norma, né? É complicado, Felipe, é muito complicado. Então, assim, para finalizar essa questão, as prefeituras deveriam ter um professor de mobilidade, uma pessoa que também entenda muito de questões de cadeirante, rampa e tal, dentro do planejamento da cidade, coisa que o Brasil não tem, ninguém nem sabe quem são os professores de mobilidade. Só para você ter uma ideia, Curitiba tem 4 professores de mobilidade hoje. Olha o absurdo, uma cidade de 2 milhões de habitantes, tem 4 professores, eu não sei se é 2 milhões que nós somos aqui, mas acho que sim, 4 professores de mobilidade, é um absurdo, entende? Então, assim, a gente também quer fazer essa reunião para ver, mas quem somos nós, né? A gente também tem outras atribuições, não só da aula, a gente também pode fazer esse planejamento da cidade, é isso que a gente quer. E assim, os conselhos também, os deficientes que fazem parte dos conselhos, pessoal, vamos se mexer também, a gente está tentando fazer até às vezes essa pessoa nem sabe nada de norma, ela foi escolhida como conselheiro, mas ele não sabe, entende? Não tem noção, sabe? É complicado, muitas vezes nós também não temos, porque não existe um curso para você, não existe, eu já fiz, olha, Felipe, eu acho que eu já fiz uns 30 cursos de orientação à mobilidade, eu nunca estudei, nunca me deram para estudar sobre isso, porque isso é uma coisa nova, questão de pista tátil, pista de alerta, é tudo muito novo, entendeu? E a gente tem que meio que pelo grito ali, né, e meio pelo bom senso também, né, então tem tudo isso ainda pra gente falar, mas espera aí, os cursos de mobilidade agora tem que ter essa matéria, né, das normas, da cidade e tal, tá tudo num processo ainda que gatinhando nesse processo, né. A senhora falou da questão que a profissão, né, de orientação à mobilidade, ela não é regulamentada. Eu me lembro que aqui em São Paulo, quando eu estudava no Instituto de Cegos Padre Chico,
Nosso professor de orientação e habilidade, provavelmente você deve ter ouvido falar nele, professor Roberval José Gomes. Sim, conheço. Ele era um psicólogo também, né? Ele era formado em psicologia. Ele era psicólogo e dava aula de orientação, trabalhando no Dorina há muitos anos, depois foi o Padre Chico, né? E dava aula de mobilidade. E eu já ouvi falar nele, sim. Já ouvi, né? Bem conhecido aqui em São Paulo. Uma outra questão, ainda falando de professor de orientação e habilidade, e a questão de um cego dar aula de mobilidade, né? Até quando a senhora acha isso né, possível e legítimo? Um cego dar aula para outro cego de orientação e mobilidade? Olha, Felipe, eu só não acho legítimo quando uma pessoa cega dá aula de mobilidade online. Aí eu sou totalmente contra. Aí, meu filho, aí eu vou dizer para você, é 100%, não é nem 99%, é 100% contra. Primeiro que a Organização Nacional dos Cegos do Brasil, ela repudia e ela nega que essas aulas têm segurança. Começar, né? Então, quem estiver me escutando, eu digo para vocês, né? Quem aí está escutando a rádio agora, não façam aula de orientação e mobilidade online. A aula de orientação e mobilidade tem que ser presencial. Ela não pode ser online. O professor tem que estar próximo ao aluno, porque existe todo um processo, né, dentro daquela ação de travessia de rua, por exemplo. Existe todo o momento, né, que o professor vai estar ali do lado e que ele vai falar, olha, agora pode ir, agora não pode ir, por causa disso, por causa daquilo, olha, escuta isso, escuta aquilo. Como que ele vai fazer isso online? Ele não pode fazer isso online, né? Então, quer dizer, isso eu repudio também, sou totalmente contra. Agora, eu tenho eu tenho 2 amigos que foram professores de orientação e mobilidade, foram sempre ótimos, então eu não posso dizer que não pode, entendeu? Porque eu estou sendo até contrário àquilo que eu vi. Vi muitas pessoas sendo liberadas por esses professores cegos. Tem um aqui, inclusive, aqui em São Paulo, né? O João Felipe, professor do Laramara. O João Felipe é cego, não? Não, agora não tenho certeza, mas... Não, o João Felipe não. O João Felipe é evidente, não. O João Felipe, então, inclusive, ele é muito meu amigo, ele escreveu uma resenha aqui para o meu livro, ele está na contracapa do meu livro. Não, o João Felipe não. Aqui em Curitiba a gente teve o Leomir Barbosa Bill, que é uma pessoa cega, que morou no Instituto muitos anos, nasceu cego, e o professor Clodoaldo também. Foram ótimos professores de mobilidade. Então, a minha experiência com professores de mobilidade cegos sempre foi muito boa. Eu não posso falar nada. Agora, online, esse não. Assim como cozinhar online também, né? A VD online tá meio de doer. Inclusive foi um portal bem famoso também, viu? Exatamente, porque é isso, entende? E assim, existe até em relação a isso uma questão assim, né, que eu ouvi uma frase uma vez que diz assim, gato não pode ensinar passarinho a voar, e isso eu fiquei muito triste, e acho que os professores de orientação e mobilidade, né, os mais antigos ficaram mais ainda, porque se ele coloca essa hipótese, então por que as pessoas que foram ensinadas, né, entre aspas, por gato, eles estão andando na rua até hoje, né? Então, eu acho que é uma hipótese totalmente nula, né? Porque você tem que falar uma coisa que aquilo seja real. Se você diz um gato não ensina o passarinho a voar, então ele quis dizer que pessoas videntes não podem ensinar cegos a andar na rua. E é mentira, porque muitos anos já se passaram desde, né, do início da orientação à mobilidade no Brasil, começou lá nos anos 50 e tal, 1950, que as pessoas cegas andam pelas ruas ensinadas por professores videntes. Então é uma hipótese que não está correta, ela é mentirosa, ela é falaciosa, né? E também é um pré-julgamento muito que denota uma certa, né, um certo desconhecimento do trabalho que foi feito nesses anos todos. Sem dúvida. Agora, entrando na questão do livro, né? Fiquei cego e agora? Como que a senhora decidiu escrever esse livro? Quais os motivos que levaram a isso? Então, Felipe, como eu trabalhei muitos anos no Instituto, foram mais de 25 anos, na realidade foram 28 anos e meio, eu sempre trabalhei com crianças que nasceram cegas, jovens, adultos que nasceram cegos.
Quando eu comecei a trabalhar com pessoas que ficaram cegas, eu via a diferença gritante entre uma pessoa e outra. E eu pensava assim, nossa, mas... Porque assim, essas pessoas que ficavam cegas, elas sempre chegavam para mim, como foi a história da Daiane, com aquele sentimento de não saber o que um cego era e o que fazia um cego. E ter aquele sentimento preconceituoso de que o cego tocava sanfona na rua. E que era mendigo, um preconceito, né, muito, assim, muito presente ainda nas pessoas, né? Aquela coisa de cego que vem de vassoura e que toca sanfona na rua. E eu sempre convivi com cegos, né? Eu fui professora, a maioria dos meus colegas professores eram cegos. Eu tinha conhecido uma pessoa cega que tinha feito toda a informatização do Banco Itaú, acho que era o Itaú, eu não me lembro o nome dele agora. Eu conhecia pessoas que começaram a mexer com informática, conhecia massagistas e conhecia advogados, então eu sempre tive uma visão da pessoa cega muito diferente daquelas que quando a pessoa chegava e dizia, mas o que eu vou fazer agora? Tocar sanfona, vender vassoura? Eu dizia, não, de jeito nenhum, não é isso. Tá louco, não é isso não. Pessoa cega, bom, né, eu sou amiga do desembargador, ele escreveu meu prefácio, então assim, um desembargador cego, ninguém sabe, né, ninguém Doutor tem. Ricardo Tadeu, grande doutor Exatamente. Ricardo Tadeu, Marcos Exatamente. da Fonseca. Isso mesmo. Então eu acho que eu escrevi esse livro na ânsia e na vontade de que essas pessoas que ficam cegas, que elas tenham uma ideia de quem é a pessoa, de como a pessoa cega pode viver de uma maneira natural, entende? Eu sei que perder a visão é algo muito impactante, é uma perda muito significativa, tanto que depois eu fui estudar sobre perdas e ritual do luto e tal, e realmente as pessoas passam por fases, né, muito, assim, muito comuns entre perder um parente, ir à falência, né, ter um problema grave, e é muito parecido com a perda da visão. Só que as pessoas que eu tive contato, perderam a visão e ficaram totalmente perdidas também em relação a quem eu sou agora, né? Eu sou uma pessoa cega, e quem é uma pessoa cega? O que faz um cego? O que eu posso fazer da vida? Então eu escrevi esse livro com essa vontade de mostrar para as pessoas que existe uma engenheira elétrica cega que eu conheço, que existe um desembargador cego, que existe um menino, que é o Lucas Sadaeli, que quando você digita uma palavra no Google, ele que vai achar, ele é uma das pessoas que acha a palavra para você. Menino então, Google. Quer dizer, então, quer dizer, a pessoa muda totalmente de status, né? Ela fala, nossa, mas um cego faz tudo isso? Sim, um cego faz tudo isso. E eu acho que eu também quis passar para as pessoas a ideia que eu tenho de uma pessoa cega, né? A sociedade é muito cheia de palavrinhas, né? Olha, hoje mesmo estava vendo um negocinho do Big Brother ali, a menina falou assim, mas você é cega, você estava cega para aquilo, mas gente, estar cega é estar com todos os outros sentidos totalmente aguçados, então as pessoas têm, o que é uma faca cega? É uma faca que não corta. O que é um nó cego? É um cara que não paga. O que é um amor cego? É um amor desmedido, e isso está errado, isso tem que mudar. Você não pode falar porque a pessoa não viu as coisas, não viu com a visão, com os olhos, né? Mas você está cego para isso. Tudo bem, vamos ter que achar outra palavra. Mas isso vai reforçando o preconceito, entende? É a questão da questão dos negros também, né? Se você vai reforçando aquilo, sabe, aquelas piadinhas, aquelas coisas que são muito, que reforçam o preconceito, isso não é legal, né? Eu nunca mais falei, nossa, eu fiquei cega, não via, porque às vezes a pessoa cega enxerga muito mais do que quem é realmente, quem está enxergando, porque ela pode enxergar com os ouvidos, ela pode enxergar com a sensibilidade. Quantas vezes eu cheguei no instituto mal mesmo, triste, e as pessoas, oi professor, oi, ela fala, nossa professor, está triste, hein? Só com o meu oi. Quantas vezes? Então, assim, o meu livro, ele é justamente para fazer um 360 graus nessa história, entendeu? Tipo, ó, e ceguinho e pior ainda. Ai, Deus me livre. Tudo que você pensava, o meu livro é assim, tudo que você pensava sobre a cegueira e sobre ser cego vai mudar agora, a partir do momento que você abrir meu livro. E assim, né, até no caso, inclusive, da Daiane, né, perdeu a visão por um outro porém também, né, a questão da diabetes, né, tem outra questão aí. Isso, exatamente, a retinopatia diabética, você já ouviu em algum programa
em alguma coisa alguém falar, olha, cuidado que a diabetes deixa você cego? Não. Tanto que eu pedi para uma jornalista fazer uma pesquisa, uns 7 anos atrás, ela falou, Lilian, não existe essa informação. É uma informação inexistente. Realmente são situações complicadas. E você está falando de profissões, né? Tem aliás, o nosso secretário nacional de Justiça, né? Inclusive eu tive o prazer de conversar com ele ano passado, Dr. Cláudio de Castro Panoeiro, é um deficiente visual total, né? Pois é, gente, exatamente. Doutor Meritíssimo Edmira Leal, também, juiz lá em Brasília. Sim. Isso. Vamos falar, né? Quem é o rei dos Estados Unidos? Da música nos Estados Unidos? Você sabe quem é? Steve Wonder, né? Pode chutar. Gente, eu quando cheguei nos Estados Unidos, juro que eu não sabia. Eu achei que ele era um músico assim. Ele é considerado o rei da música nos Estados Unidos. O rei, né? Então, quer dizer, Ray Charles, gente. Então, assim, né? Agora, por que as pessoas têm essa ideia da sanfona? Por que as pessoas têm essa ideia da vassoura, né? Do de vassoura e tal. Por quê? Porque é muito difícil para um vidente achar que o cego é melhor que ele. É muito difícil. Então, mas essa questão da ideia da vassoura não vem também porque antigamente, de fato, até tinha aqui em São Paulo, no Instituto Padre Chico, teve um tempo que o pessoal vendia vassoura, tinha uma fábrica mesmo disso. Mas aí era nas décadas lá de 60, 70, que não tinha os recursos tecnológicos que tem hoje. Então não ficou comparativo, assim, meio complicado de julgar numa época que não tinha nada e passar para hoje? Exatamente, Felipe. Só que as pessoas, elas precisam, como eu sempre falo, a gente está em constante evolução, né? A gente, por exemplo, eu não posso mais falar de fax agora, porque o pessoal vai me chamar de ignorante. E por que as pessoas ainda têm essa ideia do cego vendendo vassoura? A gente, como eu falei, a gente está dentro de um processo civilizatório. A gente tem que ler, a gente tem que estudar, a gente tem que saber, a gente tem que perguntar. Entendeu? A Daiane esses dias fez um vídeo no negócio dela lá, no canal dela do YouTube, e as pessoas falaram, ela tá fingindo que ela é cega porque ela dança. E quando os cegos foram dançar na abertura das Olimpíadas aqui no Brasil, teve 2 pessoas cegas dançando. Por que o cego não pode dançar? Você entende que o preconceito ele é muito assim, de que a pessoa não quer. A pessoa não quer sair daquela ideia. É igual ao racismo. A pessoa não quer sair daquela ideia de que o negro, vou falar uma coisa muito feia aqui, mas tipo, não sabe aquela piadinha, não faz na entrada, faz na saída. Gente, nós temos que acabar com isso. Isso é você é você não aceitar que a gente está evoluindo. E a gente está evoluindo mesmo. E a gente tem que parar de fazer piada racista, a gente tem que parar de fazer piadinha de ceguinho, falar isso, a gente tem que parar, a gente tem que começar a entender a realidade. Hoje nós temos cegos aí trabalhando em altos escalões do governo, da informatização. Quer pessoa melhor, escrevo isso no livro, para trabalhar com informática do que uma pessoa cega? Quando ele gosta, tem interesse, estudou para isso? Não tem, entendeu? Olha, você está fazendo uma entrevista comigo, você não toca sanfona, você é um entrevistador, você é um radialista. Então, as pessoas também têm que começar a parar de ficar com preguiça de pensar, né, e olhar para o lado. E eu escrevi esse livro, e eu gostaria muito que as pessoas que não tivessem deficiência lessem. E eu escrevi um livro que Fiquei Cego e Agora, que na realidade ele é para a pessoa que fica cega, mas esse é o foco do livro, mas na questão estrutural do livro, mas na questão conjuntural, eu quero que as pessoas que não têm deficiência leiam esse livro, porque eu tenho certeza que elas, na última página do livro, elas mudaram a cabeça em relação à pessoa com deficiência visual, e também em relação à pessoa com baixa visão, que é outra pessoa que sofre muito na sociedade, porque ela é uma visão subnormal. O antigo visão subnormal. Parece um ET. Exatamente, que é o cego perto do vidente e o vidente no meio do cego, né? Professora, a senhora estava falando da questão da dança, né? Eu me lembro quando surgiu aqui em São Paulo, o pessoal que fazia, Fernanda Bianchini, que ensinava, que também na época foi uma questão assim, muito diferente, né? Todo mundo ficava pensando, né? Nossa, como que
pessoas com deficiência visual ou baixa visão pode fazer balé, né? Na época foi uma situação assim bastante... Muita gente ficava espantada em relação a isso. Nossa, Felipe, eu conheci a professora Fernanda, até pessoa maravilhosa e visionária, né? Porque eu participei de um congresso internacional lá em Belo Horizonte, ela estava, nós duas, nossa, é tão legal lembrar isso, até me emociona, sabe? Porque faz tanto tempo e foi tão interessante. Eu levei minhas alunas do Grupo Expressão, que eram meninas cegas e com baixa visão, e também tinha umas meninas que enxergavam, porque eu sempre quis fazer tudo meio inclusivo, sabe? E eu me lembro que eu conhecia a Fernanda, e quando eu vi aquelas meninas dançando, eu falei, nossa, eu tenho que aprender muito com essa moça, com essa professora, né? Porque é impressionante, porque aquilo que eu te falei, a dança para cegos é algo muito complicado, porque a partir do momento que você dá a oportunidade, ensina, fica fácil, mas dançar para uma pessoa cega que nunca enxergou, porque ela não vai conseguir ver o movimento, então esse movimento vai ter que ser forjado pela professora. E muitas vezes é muito difícil você forjar. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu fiz uma coreografia da dança do Charleston com as minhas alunas, e eu queria que elas mexessem com o colar. Então, você imagina um colar de pérola, né, no pescoço, aí elas pegam no colar embaixo, um colar bem comprido, e elas giram essa parte do colar, porque isso é um movimento da dança do Charleston. Para eu ensinar esse movimento, eu fiquei 3 meses, todo dia ensinando isso para elas, porque é um movimento que elas nunca viram, entendeu? Então, elas não conseguiam imitar. Por exemplo, muitas crianças no instituto não sabiam dar tchau com a mão, porque nunca aprenderam. Então, são movimentos que você ensina, que você forja, né? Porque não é um movimento que aprendeu naturalmente. Então, assim, nossa, Fernanda tá de parabéns. Ela ainda trabalha lá no instituto? Ainda tem o grupo dela? Tem o grupo no instituto e tem o grupo na associação. A Fê é uma querida, eu gosto muito do trabalho da Fê. Além de também do trabalho dela como fisioterapeuta também, né? Além de professora de balé, fisioterapeuta também, uma excelente profissional. Eu tive uma oportunidade, assim, na verdade é meio que uma arte também, né? Envolve o corpo. Que inclusive foi minha tese de conclusão de curso na Metodista, no curso de jornalismo, que foi sobre capoeira inclusiva. Olha, que legal. Porque na faculdade a gente tinha um projeto de capoeira inclusiva. E quando me chamaram, né, minha amiga de TCC, ela fazia parte do projeto, a Rafaela, e quando eles me chamaram, eu fiquei pensando justamente isso, cara, mas um cego fazendo capoeira vai acertar o pé na cara de alguém, qualquer hora, né, porque era muito complexo, né, então, assim, geralmente ficava uma pessoa junto comigo, me passando os movimentos, e uma coisa assim, meu corpo era meio duro, mas o que me cativava muito na capoeira era a parte artística, a parte das músicas, né, isso eu gosto até hoje. Às vezes eu pego as músicas, ponho aqui e fico ouvindo. Mas realmente ficou um trabalho bem bacana. Mas eu falava, vou acertar o pé na cara de alguém daqui a pouco, porque vai, né? Gira. É uma coisa assim, realmente uma coisa assim, né? Fazer aquelas coisas, meia lua inteira, não sei o que de compasso lá, peão de mão, tinha uns movimentos que você falava, pô, como assim, né? Vai virar um mortal aqui. Era tanto quanto complicado. Teve um dia que veio os mestres de uma graduação a mais e eu era o único cego da turma. Tinha os outros deficientes e pessoas não deficientes, tinha pessoas com deficiência intelectual, síndrome de Down, mas cego era o único da turma. Sai então, da frente, né, Felipe? O povo ficava, os mestres olhavam assim, não, a gente está começando o trabalho e tal, mas foi um tempo muito gostoso, assim, pena que depois eu acabei voltando com outro professor, além no atletismo, mestre Taquara, né, o primeiro foi Eduardo Currara, mas foi um tempo muito gostoso. E o livro, professora, como é que tá, além do livro físico, a senhora tem ele também em audiodescrição, quais as plataformas do livro Fiquei Cego e Agora? Antes de falar do livro, deixa eu só complementar uma coisinha da capoeira que eu acho importante para quem está nos ouvindo. A capoeira, ela é a única ginástica genuinamente brasileira. Bem lembrado, com certeza. Genuinamente brasileira. E a criança cega que faz capoeira,
ela tem um desenvolvimento corporal magnífico, porque antes da orientação à mobilidade, é muito importante que essa criança cega, ela faça exercícios físicos, e o exercício físico é meio chatinho para a criança, então a capoeira, ela desenvolve, né, movimentos, habilidades físicas como quase que nenhuma outra, ela dança, né, porque são movimentos muito completos, né, fora a questão histórica da capoeira, que é muito legal, né, uma ginástica, uma luta marcial que tinha que ser toda escondida, né, dos escravos e tal, mas é interessante porque a gente lá na faculdade, a gente tinha capoeira assim, como algo que a gente estudava muito sobre capoeira, sobre as questões dos movimentos, né, dos paranauês lá, né, e tudo mais, então é excelente, Paranauê. Isso aí, muito bom. Então eu acho que capoeira Angola, capoeira regional. Isso, exatamente. É muito importante para criança cega, criança com qualquer deficiência, fazer aulas de capoeira. Então, muito bom. Felipe, o meu livro, eu fiz questão de fazer um audiolivro, porque como ele é para pessoas que ficaram cegas, muitas vezes as pessoas ficaram cegas aos 50, 60, ela não tem habilidade, ela não tem capacitação ainda para conseguir, né, as acessibilidades, as tecnologias assistivas, sintetizador de voz e tal. Então, tem o audiolivro e tem o e-book e tem o livro físico. O livro em braille eu ainda vou fazer, porque as instituições estão todas fechadas, né? As instituições de cegos estão tudo fechado, então meu sonho é que a Dorina faça, por exemplo, meu livro em braille. Esse é um sonho que eu ainda tenho esse objetivo, para que possa mandar para o Brasil inteiro. Eu acho que um dia eu vou conseguir isso, mas ele está com audiolivro na Toca Livros, na plataforma Toca Livros, é só digitar lá Toca Livros, Fiquei Cego e Agora, que já aparece lá para comprar. Eu acho que está custando uns R$35, acho não, tenho certeza, esses dias eu vi, está R$35. O e-book você adquire na Amazon, é só digitar também lá na plataforma Amazon Fiquei Cego e Agora, que ele é um e-book, e tem o livro físico que eu estou vendendo, por enquanto, por e-mail, né? Então a pessoa pode mandar um e-mail para mim, lilian41@hotmail.com. Repetindo, Lilian com N de navio no final, Lilian Biglia, Biglia 41@hotmail.com. Quanto que está o valor do livro físico? O livro físico está 50. Aliás, você falando no Toca Livros, tem grandes colegas aí do ramo da locução, né, na Toca Livros, uma grande plataforma aí de audiolivro. Isso. Até eu quero colocar aqui uma coisa muito importante, que o meu livro, ele não foi produzido pela Toca Livros. A Toca Livros é só uma plataforma que a gente colocou. O meu livro foi produzido totalmente, o audiolivro, por um menino cego, chamado Aldrin Lima. Ele tem um estúdio em Curitiba aqui de produção de música. Ele é um músico maravilhoso, compositor, ele lida com trilha sonora e tal, então ele que fez meu audiolivro. Eu fico muito feliz por ele ser uma pessoa cega, né, até ele ficou cego aos 4 anos, então vamos dizer que uma pessoa cega congênita, e a locução do meu livro foi feita pela Raquel Carissimi, que é minha amigona, uma voz maravilhosa, uma pessoa, pela voz você já vê aquela pessoa querida, uma voz linda, então é com muito orgulho, com muita honra e com muita alegria que eu falo para vocês, comprem um audiolivro, porque ele está muito bom. Ele está sendo uma locução, a locução dele é muito boa e ele foi produzido de uma maneira muito legal. O Aldrin já tinha feito alguns outros livros, né, uns livros menores, mas um livro robusto, assim como o meu, que tem mais de 200 e poucas páginas, ele nunca tinha feito, e ele ficou muito feliz também em fazer. Grande Raquel, audiodescritora. Professora Lilian, suas considerações finais, por favor. Olha, Felipe, eu aqui fico muito feliz de estar falando com você, até porque você também é uma pessoa cega que não vende vassoura e não toca sanfona. E digo para você que é uma honra, um prazer, acho que a gente vai conversar muito mais, tem muita coisa para a gente conversar. Eu acho que se a gente quisesse falar sobre orientação à mobilidade, ia ser um programa inteiro. Gostaria muito que um dia a gente pudesse fazer isso, porque eu acho que tem
muita coisa que a gente podia conversar. Se quiser fazer um outro programa sobre dança, também a gente faz, sobre educação física, sobre baixa visão, né? Um monte de coisa a gente pode fazer. Eu digo para você que o meu livro, ele foi escrito justamente para desmistificar a cegueira. E eu espero que com ele, as pessoas que não conhecem a cegueira e que ficaram cegas também, sem conhecer, sem ter aquele pré-julgamento, né, de quem é a pessoa cega, que ela consiga ressignificar a sua vida, consiga seguir em frente, porque a cegueira não é uma tragédia, eu não vejo a cegueira como uma tragédia, ela é sim uma perda muito significativa, algo muito doloroso para quem perde a visão, principalmente quanto mais idade ela tem, mais doloroso é. Mas eu tenho certeza que a cegueira não é o ponto final. Ela pode ser uma interseção e aí você segue um outro caminho, né? Então tem uma vida depois da cegueira, tem algo para se fazer depois da cegueira. Não foi nenhum, nem dois, nem três alunos que me disseram, professora, depois que eu fiquei cego, eu fiquei mais feliz. Então eu termino com essa frase, né? Será que a cegueira é realmente algo tão horroroso como as pessoas pensam? Eu acho que não. É só um outro caminho. A resposta do fiquei cego e agora foi dada por um aluno meu angolano, ele veio de Angola para cá, ficou ali no instituto, e ele fala o seguinte, fiquei cego e agora? Ele responde, eu vou ler aqui para vocês, ele responde da seguinte maneira: não te vou mentir, sua vida nunca mais será a mesma. Cabe a ti decidir se vai ser melhor ou pior do que era. Wilson Madeira, cantor, compositor e poeta, formado em psicologia, Wilson Madeira ficou cego em 1990, aos 4 anos de idade, na Guerra Civil de Angola, por uma bomba escondida num brinquedo. Termina assim. Aliás, um abraço para todos os meus queridos amigos angolanos que residem no Paraná e também em outras partes do Brasil. Tem um outro rapaz que voltou para Angola, inclusive, né? Tem um carinho muito grande pelo pessoal. Uma colega também em Portugal, a Rebeca Campos, Estela Barros, também de Barcelona, você falou de Barcelona. Um abraço para os meus queridos amigos angolanos aí que, por causa de N situações, ficaram cegos. Bom, conversamos aqui na Rádio Teletema e demais rádios em rede conosco, com a professora de Orientação e Mobilidade e Educação Física, Lilian Biglia, e autora do livro Fiquei Cego e Agora, programa Espaço da Inclusão.